aí, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Sou o professor Jefferson, um dos professores do Aula em Casa Amazonas, aqui, dos professores de Geografia. E agora, pessoal, nós vamos para o nosso momento do praticando. O que é o praticando? Nós tivemos a nossa primeira aula, certo? Sobre coordenadas geográficas. E agora, nesse momento da aula, nós vamos ter o nosso praticando. Como é que vai funcionar esse momento, pessoal? Basicamente, 4 questões objetivas que a gente vai trazer para vocês com relação ao conteúdo da aula anterior, onde vocês vão praticar, verificar aí algumas informações que vocês estudaram na nossa aula, no caderno digital, nas pesquisas de vocês. Então, todos os professores de todos os componentes vão fazer a mesma coisa, vai funcionar da mesma forma aqui no ensino médio. Teremos a aula normal, aquela atividade lá na aula, a DLI, e na aula seguinte do mesmo professor, temos o praticando com questões relacionadas à aula anterior. Certo, pessoal? Vamos começar então? A nossa aula foi sobre coordenadas geográficas, Agora nós vamos fazer 4 questões sobre as coordenadas geográficas. Vamos nessa? Primeira questão na tela aí para vocês, uma questão de vestibular da UFMT. Linhas imaginárias traçadas de polo a polo, atravessando perpendicularmente a linha do Equador. E aí o texto apresenta o conceito de quê? Letra A, latitudes, letra B, longitudes, letra C, paralelos ou letra D, meridianos. A questão assim bem tranquila, para a gente poder iniciar o nosso praticando aí sobre as coordenadas geográficas. Questão assim mesmo para a gente iniciar os trabalhos aqui no Aula em Casa Amazonas. Daqui a pouco eu volto, onde vocês vão poder comparar as respostas de vocês com o gabarito. Até lá! Estamos de volta agora para o gabarito da nossa primeira questão, Lembrando aí que é um texto onde você deveria marcar a alternativa correta com o conceito aí desse texto, certo? Vamos só dar uma olhada antes da gente ir para a correção, verificar direitinho uma página de internet, o portal Mosaic Education, só para a gente verificar aqui, relembrar rapidinho, algumas coisas que nós vimos na aula. Esse aí é o planeta Terra, todo marcado pelas linhas e colunas do sistema de coordenadas geográficas. A gente verificou na aula que as linhas horizontais que estão aparecendo aí na tela, apenas na tela aí para vocês, essas linhas horizontais que aparecem aí, elas são os paralelos, Cada paralelo tem um valor específico que vai gerar aí o valor de latitude, e cada linha vertical tem também, que é o meridiano, Toda linha vertical também tem um valor específico, que são as longitudes. O texto, pessoal, agora sim, a gente vai verificar a questão novamente, que ele mostra o seguinte: linhas imaginárias traçadas de polo a polo, atravessando perpendicularmente a linha do Equador. Esse texto apresenta o conceito que está aparecendo aí na letra D, são os meridianos. A gente verifica aí que o termo perpendicularmente está relacionado exatamente a esse cruzamento. Os paralelos são as linhas horizontais, certo? E os meridianos são as linhas verticais. Na matemática a gente verifica que perpendicular é quando se cruza com outro eixo aí. Então a alternativa correta, pessoal, é a letra D, como a gente vai ver inclusive nessa próxima tela, que mostra que os meridianos são as linhas imaginárias dispostas verticalmente, como já está destacado aí para vocês. É isso basicamente que a gente verificou a gente verificou aí ao longo da nossa aula, A gente verificou aí com relação aos meridianos, que são as linhas verticais, que vai ter o meridiano de Greenwich como principal, A gente verificou na aula, inclusive, o fato do meridiano de Greenwich ser a referência para todos os outros, onde foi comentado na nossa aula. Então a primeira questão, gente, é essa, bem simples, bem tranquila. Vamos para a segunda questão, então, agora? Vamos lá para a segunda questão logo, direto, Assinale a alternativa correta, assinale a alternativa que apresenta a correta definição de paralelo. Vamos dizer, a letra A, distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Letra B, linha imaginária traçada verticalmente no sentido leste-oeste, circundando a Terra. Letra C,
distância em graus de qualquer ponto da superfície em relação ao meridiano de Greenwich. E letra D, linha imaginária que circunda a Terra no sentido horizontal norte e sul. 4 alternativas, 4 frases aí, eu quero que você marque a alternativa correta, né, que descreve corretamente o termo paralelo, ok? Daqui a pouco a gente volta, onde vocês vão poder comparar a resposta de vocês com o gabarito da questão. Até lá! Estamos de volta agora para o momento do gabarito, né, da questão número 2 desse praticando aí de geografia, né? Tá bem tranquilo, não é mesmo? Pessoal, só lembrando, né? Estamos aqui com a página do Mosaic Education de novo aqui para vocês. O sistema de coordenadas geográficas ele é baseado em linhas e colunas, né? Linhas e colunas são os paralelos e os meridianos, certo? Como é demonstrado aí nesse sistema, né? São linhas imaginárias, onde elas servem de referência para a localização de qualquer ponto no espaço. É basicamente para isso que esse sistema existe, como a gente falou lá na aula, né? O onde ele é muito importante também para o ser humano, né? Onde as coisas se localizam, onde as coisas estão acontecendo, né? Onde nós estamos, e tudo isso acaba dando uma importância muito grande para o sistema de coordenadas geográficas. Hoje em dia o trânsito, por exemplo, né, utiliza bastante um sistema baseado, um sistema que já está todo automatizado, inclusive, né? Mas é importante a gente saber
de onde esses cálculos automatizados vêm, qual é a base deles. A base deles é exatamente todo o sistema de latitudes e longitudes baseado, né, em paralelos e meridianos ao longo do planeta Terra, ok? A segunda questão é basicamente descrever o que é o paralelo, né? Você vai marcar a alternativa certa aí dentre as 4. A alternativa certa aí, gente, é a letra, não é a letra A, não é a letra B, né? É a letra D, né? Linha imaginária que circunda a Terra no sentido horizontal, norte e sul. Então, são linhas horizontais, certo, pessoal? Os meridianos não, eles são aquelas que ficam no sentido vertical nos mapas, né, de maneira geral. Então, os paralelos têm essa característica de ser a referência horizontal das informações. Lembra que a gente falou lá na aula, né? Para localização, sempre tem que ter uma referência horizontal e uma referência vertical nos mapas para poder localizar qualquer ponto no espaço. Então, a alternativa correta aí é a letra D, né? Basicamente o que o comentário da questão mostra para a gente aí é que esses paralelos eles têm aí a linha do Equador como referência, né, que passa bem no meio do planeta, e os outros paralelos, cada um vai tendo um valor específico, né? Essa foi a questão 2. Vamos agora para a questão 3. É o primeiro praticando aqui do Aula em Casa, né? Bem tranquilo para a gente poder aí entrar no ritmo, né, das aulas aí do Aula em Casa Amazonas. A questão 3, pessoal, o ou a, né, de resposta, é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Principal resposta da Terra. Além disso, resposta é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich, estabelecido como principal resposta do planeta. Temos aí alguns espaços em branco, né? A alternativa que melhor completa as lacunas acima, as lacunas do texto que a gente viu, é qual? Né? Temos aí a letra A, letra B, letra C e letra D, com todas as expressões aí que podem completar aquele texto lá da cartela anterior, ok? Muito tranquilo, não é mesmo? Momento para você aí analisar essas alternativas e verificar qual delas preenche melhor aquelas lacunas lá do texto. Daqui a pouco a gente volta com um gabarito. Vamos lá.
Estamos de volta agora para o momento da correção da nossa terceira questão do Praticando de Geografia de hoje. Eu estou aqui, gente, antes da gente começar aí a responder, eu queria mostrar para vocês uma página do Portal Saber Mais, né, que é um dos portais aí que você pode utilizar, né, para os seus estudos, para verificar ali alguma informação sobre as aulas dos diversos componentes, né. Nessa página do Saber Mais tem um recurso interessante que é uma reportagem, né, que mostra aí um objeto de aprendizagem de um site que mostra uma reportagem de um repórter que visitou a área onde fica o meridiano de Greenwich, né, a área lá que fica em Londres, né, no observatório lá de Greenwich, que é onde foi feito todo aquele consenso, né, sobre qual vai ser o meridiano de referência. Acabou ficando aquele meridiano na área do observatório de Greenwich. Então, como é que você faz para acessar, né? Você tem aqui esse botão azul logo embaixo da imagem, acessar recurso, né? Onde você consegue, ele vai te trazer para essa página onde você vai clicar para você poder abrir o site do ambiente externo. Quando você clica em clique aqui, ele vai abrir uma página que vai mostrar exatamente o recurso aí que você quer ver, né? E esse recurso, né, que foi criado, ele mostra exatamente um vídeo onde mostra um repórter, né, passando exatamente na área ali do observatório por onde passa o meridiano de Greenwich, lembrando que ele tem um valor de 0 graus de latitude, né, e aí ele tem toda, né, essa importância para o mundo, né, porque é a referência, né, do planeta com relação à localização geográfica, né? E a gente tem toda essa importância do uso, né, do sistema de coordenadas geográficas com relação aí ao meridiano de Greenwich. Dito isso, pessoal, essa é uma possibilidade que você tem de verificar informações na hora da sua pesquisa. A gente não pode esquecer nunca, né, que os estudos de vocês não é só a aula de 15 minutos do Aula em Casa, né? Também temos aí todos os outros recursos como o caderno digital, o próprio portal Saber Mais e principalmente os professores de vocês aí da escola, que eles têm muito mais capacidade aí de estar junto com vocês aí nos seus estudos. Ok, pessoal? Além de vocês mesmos, né? Vocês próprios, que também é 90% aí do conhecimento. Vamos para as respostas dessa nossa terceira questão. Temos aí esse texto, né, onde você tem que marcar a alternativa correta que preenche, né, cada um desses espaços aí em branco, né? Nós temos aí, então, essa primeira lacuna aí que mostra que no caso aí é né, latitude, né, é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador, que é o principal o quê? A linha do Equador é o principal paralelo da Terra, né? Então a resposta aí, no caso, é paralelo. Além disso, a resposta aqui que preenche, né, é a longitude, né? Longitude, que nesse terceiro quadro aí é a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich, estabelecido, né? Greenwich é que foi estabelecido como o principal meridiano do planeta. Então, pessoal, as frases, né, que preenchem esse quadro aí, esse texto, são exatamente nessa ordem: latitude, paralelo, longitude, meridiano. Portanto, a resposta aí, né, vai ser a letra C. Ok, pessoal? Então, a gente vai até verificar aí no nosso comentário, né? A resposta que preenche ali o texto é a letra C, latitude, paralelo, longitude e meridiano. A gente verificou na aula, né, que a linha do Equador é um paralelo central do planeta, o meridiano de Greenwich, que a gente viu agora há pouco, né, no nosso portal ali, o vídeo, aquela reportagem, é o meridiano principal, né? Então ele tem essa característica aí. E cada paralelo e cada meridiano também tem um valor específico, né? Para cada paralelo, para cada linha horizontal daquela lá no mapa, tem um valor específico, né? Que vai de 0 a 90 graus, tanto para o norte quanto para o sul. E os meridianos também, cada meridiano daqueles tem um valor de longitude, que vai de 0
a 180 graus, tanto para o oeste quanto para a direção leste, né? Bem tranquila, questão 3. Agora a gente também vai para outra questão aí para finalizar o nosso praticando de hoje, que já está mais relacionada, pessoal, com as latitudes e longitudes, que a gente estudou na nossa aula e que você também já deve ter estudado por aí. Pessoal, uma questão da UNP. Né? Com base na figura a seguir, assinar a alternativa correta. O que essa questão está pedindo para você? Você tem que analisar os 4 pontos. Ó. O ponto A é esse aí que está aparecendo aí, estou circulando na tela para vocês. Né? A gente também vai ter o ponto B, né, que é esse bem aqui, né, que está aparecendo aí para vocês. A gente vai ter o ponto C, que está bem aqui nessa área aqui do planeta, né? E por último, o ponto D, que está bem aqui, né? Bem nessa porção aqui do planeta. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Você vai analisar as coordenadas geográficas de cada um desses 4 pontos e aí sim marcar a alternativa correta que aparece aí. Letra A. O ponto B situa-se no paralelo 40 graus a norte e 80 graus a oeste de Greenwich. Letra B. O ponto C está situado a 20 graus de latitude sul e a 40 graus de longitude oeste. Letra C. Os pontos A e B estão situados nos hemisférios oriental, né, que é a parte do leste, né, e setentrional, que é o hemisfério norte, é o mesmo termo, né? Letra D, o ponto D está situado a 10 graus ao sul do Equador e a 20 graus do hemisfério ocidental. Né? Tá um pouquinho mais complexas as alternativas aí, certo? Mas é basicamente para você analisar os 4 pontos que apareceu aí, né, que a gente circulou agora há pouco, e marcar a alternativa que está correta dentre aquelas 4 que aparecem ali, ok? Vamos lá, vamos trabalhar. Daqui a pouco a gente volta com o gabarito para comparar com as respostas de vocês. Até lá! Estamos de volta agora para a correção da última questão do nosso praticando de hoje, né? A gente está de volta aqui com o portal Mosaic Education, né? Que tem aí vários recursos, como a gente falou, de vários assuntos, né? A gente vai mostrar até apenas na tela aí, né? Esse recurso, né? Essa área do site que mostra exatamente
uma prática para verificar o posicionamento nos pontos, né? Tem toda uma importância para a gente saber o posicionamento dos lugares, a longitude, a latitude exata de determinados lugares, exatamente, né, para saber onde as coisas estão acontecendo. Tem muitos pensadores, né, muitas pessoas, muitos estudiosos que sempre tentam entender o que está acontecendo, por que acontece determinada coisa, né? Mas o onde é uma informação que ela é anterior a isso, né? Tipo, as pessoas precisam saber também onde determinado fenômeno está acontecendo, né? Para poder localizar geograficamente ali aquele fenômeno, para poder entender, aí sim, né, entender o que está acontecendo e tudo mais, até para contextualizar as coisas. Então, o sistema de coordenadas geográficas ele é bom para posicionar tudo, né, o que acontece, tudo que estiver sendo estudado. Na nossa quarta questão, a gente tem exatamente essa prática, né, para tentar relacionar latitude e longitude de determinados pontos. Nós temos aí esses 4 pontos que estão aparecendo aí na tela para vocês. Então, a alternativa correta aí, pessoal, a gente já vai logo aí para a resposta, né? A alternativa correta aí é a letra B, né? O ponto C está situado a 20 graus de latitude sul e a 40 graus de longitude oeste, né? A gente está vendo aqui exatamente o ponto C, ele está exatamente aqui, ó, 40 graus, 20 graus de latitude sul, né? Que como a gente verificou aqui, a latitude é a informação horizontal, e a 40 graus de latitude, de longitude oeste. Né? Então é exatamente isso que está mostrando na letra B. A letra A está dizendo aí que o ponto B situa-se no paralelo 40 graus a norte e 80 graus a oeste. Na verdade não, né? O ponto B, ele está realmente a 40 graus ao norte, mas ele está no outro sentido, ó. Ele está no sentido leste, né? O ponto B está no hemisfério oriental do planeta. Então a gente verifica aí exatamente essa situação com relação aí ao ponto B. Na letra C está dizendo que o ponto A e B estão situados nos hemisférios oriental e setentrional, né? Na verdade, os dois realmente estão no hemisfério norte, né? Setentrional, ponto A e B, né? Mas o ponto A está no hemisfério ocidental, né? E o ponto B está no hemisfério oriental, tá a leste do meridiano de Greenwich. Então a letra C está errada. A letra D está dizendo que o ponto D está situado a 10 graus ao sul do Equador e a 20 graus do hemisfério ocidental, né? Na verdade não, o ponto D está no hemisfério oriental, está a leste do meridiano de Greenwich. Então essa é a resposta da quarta questão, letra B, né? Para localizar ali o ponto de qualquer lugar, está até mostrado aqui no nosso comentário, né? Aquilo que a gente falou. 2 informações, uma horizontal e uma vertical, para localizar a latitude e a longitude exata de um ponto no mapa. Pessoal, essas foram as 4 questões do nosso Praticando. Espero que vocês tenham acertado. Quem errou também, não tem problema nenhum. O momento de errar é aqui mesmo, né? Tem que acertar para poder acertar mais lá na frente. Tá tudo certo. Na próxima aula vocês vão ter novas informações, né? Novos contatos aí com outros conteúdos de outros colegas, né? História, português, matemática, e a lógica sempre vai ser essa, certo? Atividade, a atividade da aula e em seguida o praticando com 4 questões sobre o conteúdo, certo? Desejo a vocês aí ótimos estudos daqui para frente e até a próxima.